Alô, meus queridos, a paz do Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 7, diz assim, a ilustração do casamento. Eu estou na versão NVI. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então vocês prestem atenção que existe uma lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Vamos supor, existe a lei do Código Penal. Ela só pode ser aplicada enquanto estivermos vivos. A lei do Código Penal ela não tem autoridade no humano no defunto. Tá? Então, continuando aqui, ó. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera, pois o seu marido morreu. Então vocês podem ver que diz aqui, essa parte aqui, para vocês entenderem, ó. Por exemplo, no versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto o quê? Enquanto ele estiver vivo. Ele não colocou aqui, ó. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele for bonito, enquanto ele tiver cabelo na cabeça, enquanto ele tiver barriga de tanquinho, enquanto ele for fiel. Não tem nada disso, meus amigos. Paulo aqui diz que pela lei ela está ligada ao marido dela enquanto ele estiver vivo. Que ela só vai estar livre dessa lei quando houver o óbito. Aí a lei não vai ter poder nenhum sobre o defunto. Aí ela estará livre para casar com quem ela quiser. Vocês estão vendo, meus amados, como é que não tem como essas pessoas querendo dar exemplos que pode abrir exceções? E esse livro aqui, no meu entendimento, ele nem está querendo falar do casamento, não. Ele está falando, ele fez uma comparação com o casamento, da lei do casamento. Mas Paulo aqui está falando das pessoas que estão, que agora são libertas em o nome de Jesus Cristo. Não é mais pelos sacrifícios de animais, que seguindo os mandamentos, que aquilo ali não salvava ninguém, como Jesus mesmo falou, que ninguém cumpriu todo o mandamento, somente Jesus Cristo, porque Ele era um mandamento. Então ninguém cumpriu todo o mandamento, porque Jesus mesmo falou, se você de todos os mandamentos deixar de cumprir somente um, é como se você não tivesse cumprido todo ele. E todo ano era preciso o sacerdote sacrificar um animal para ele entrar no Santo dos Santos, para poder não ser fulminado para os seus pecados, para poder sacrificar um animal para o povo de Israel. Isso é para o povo, né? Então, meus amados, e isso não perdoava pecados de ninguém. Aí ele continua assim, olha só. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Que lei? Vocês morreram para sacrifício de animais. Vocês morreram para poder orar diante do tabernáculo. Não existe mais tabernáculos. O tabernáculo somos cada um de nós que temos o Espírito Santo na gente. Vocês morreram para a lei. Não é por obras, não é porque você tem... eu não vou adulterar porque senão... Mas eu não posso também fornicar, eu não posso porque quem fornicava era apedrejado. Quem adulterava também era apedrejado.
Tá? Vocês agora morreram para a lei. Se vocês morreram para a lei, ela deixou de existir. Vocês agora estão livres, como casamento. A mulher só vai estar livre do marido quando ele morrer. Agora, ele fez a comparação. Vocês estão livres para Cristo. Aí você fala, então a gente pode pecar à vontade? Não. Porque passa a lei ser cumprida na gente. Antes, quem fornicava e quem adulterava era apedrejado. Hoje, na atual dispensação, a vingança pertence ao Senhor. Por isso que é adultério. O que está ligado nos céus só pode ser desligado essa aliança, quebrada essa aliança através do óbito, da morte do cônjuge. Então, continuando a ler aqui para terminar. Não vou ler todo não, tá? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. A outro quem? É Cristo. Por isso que faz a comparação com o casamento. O cônjuge morreu, aí sim você está livre para casar com outro. Para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois enquanto éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Por que dizem que as paixões pecaminosas eram despertadas pela lei? Porque a lei veio para acusar a gente. Ela não veio para salvar. A salvação é somente em Cristo. Tá? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei, né, os pecados, antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, é o Espírito Santo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Se lembra que a letra mata? Muita gente deturpa essas coisas. A letra mata. Por quê? Não adulterarás. Está me acusando, eu sou adúltero. Ou então não cometerás falso testemunho. E todos aqueles mandamentos, acusava. Porque se não existisse lei, não existiria pecado. Como é que você pode ser acusado de furto se não existe uma lei dizendo que o que acontece quem furta? Se você pega um objeto, algo de alguém sem que ele veja, isso é furto. Roubo é quando mediante agressão. Então, para tudo existe uma lei e ela só nos acusa. Só que ela não nos liberta de nada. Quem liberta é Cristo. Por isso que aqui em Romanos 7, Paulo faz a comparação do casamento com Cristo. Aí essas pessoas que dizem que não, você pode sim casar, ele adulterou, o seu marido adulterou, você pode casar com outro. Então vocês também têm que voltar para a lei escrita. Vocês estão vendo, meus amados? Se vocês pararem para ler com atenção, leiam só esse versículo, capítulo 7 de Romanos, do versículo 1 ao 6. Vocês vão entender. Tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.